Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 14 horas e 25 minutos, são 25 graus Celsius. Tem uma coisa para vocês. Quase todo dia eu mostro basicamente as mesmas paisagens, né? E hoje eu tava... Como é que chama quando você fica passando vídeo, né? No Insta. Eu não sou muito de ver o Insta, não. Mas como o meu tem basicamente conteúdo de natureza geopolítica, vamos colocar assim, às vezes até que a gente ganha alguma coisa. Mas sempre aparece uma coisa meio inesperada. E hoje me apareceu algo meio inesperado. Um casal, marido indo de bicicleta, filmando a esposa que estava correndo, chamado Jéssica. É o vídeo com o qual eu vou encerrar aqui. E eu, camaradas, me dava uma dorzinha no coração, porque apesar de pobre, eu quando podia era um mochileiro que sempre estava andando, né? E me doía o coração, porque as cidades mais bonitas que eu vi no mundo, nenhuma era brasileira. Quais as cidades, Leider, mais bonitas do mundo? É o Calafate, na Argentina. É o Bolsón, Lago Puelo, na Argentina. Ushuaia, na Argentina. Mendoza, na Argentina. Termas del Rilondo, Argentina. Copacabana, Bolívia. Caracol, Quirguistão, Moscou, Rússia. E aí dá para colocar Olinda no Brasil, mas Olinda não bate essas. E sabe, eu sinto uma sensação, porque, cara, agindo com sinceridade, não tem uma cidade brasileira, sabe? Não, é essa. Até o vídeo do tal marido filmando a Jéssica. Cara, camaradas, o Rio de Janeiro é absurdamente incrível. Eu não esperava ver o que eu vi. Eu sinceramente não esperava que pudesse existir no mundo uma cidade tão bonita quanto o Rio de Janeiro. De verdade. Cara, eu fiquei olhando. Acho que a Secretaria de Turismo do Rio, coisa parecida, postou como se fosse humor, né? E eu não sei se quem estava filmando, o marido da tal Jéssica, ou o pessoal de alguma secretaria hipotética hipotética não, secretaria, né? Aleatória, não é hipotética, é a secretaria aleatória do Rio de Janeiro, que por sinal tem um bom prefeito. Gosto dele. Mas Eduardo Paes, né? Gosto dele. De verdade, gosto dele. Gosto do estilo. Ele é direita, foda-se. Gosto dele. Mas eu olhando aquilo, cara, olha minha cidadezinha poeirenta. Até as árvores têm espinhas. Mas elas têm flores também. As barrigudas têm flores. Eu não esperava que o Rio de Janeiro fosse tão lindo como o Rio de Janeiro é. Não é uma coisa assim... Você fala, não, o Rio de Janeiro é bonito, muito bonito, como o Ushuaia. Quem já foi em Ushuaia sabe do que eu estou falando, que é uma cidade magnífica. Quem já foi em El Bolsón, o trajeto entre El Bolsón e Lago Puelo, quem já foi em El Calafate, pelo amor de Deus, aquilo é uma indecência.
Então, é claro, você tem Olinda. Eu gosto muito de Torres no Rio Grande do Sul. Gosto muito de Torres no Rio Grande do Sul. Cidade bonita. Parnaíba no Piauí. Parnaíba é um lugar muito massa, cara. Eu gosto de Parnaíba. A cidade de Goiás. Mas não dá, cara, não dá. Quando você pega essas três, essas quatro, Caracol no Quirguistão, Ushuaia, El Bolson, Lago Puelo e El Calafate na Argentina, tá num nível que você fala, porra, não dá. Aí, graças ao marido filmando a esposa, eu vi o Rio de Janeiro. Eu já fui no Rio de Janeiro 4 vezes. Mas nada me preparou para aquilo. Porque eu sou um animal do mato, né? Eu não... A cidade em si não é uma coisa que me... Sabe, eu gosto de onde a natureza toca. Então eu não estava preparado para o Rio de Janeiro. Não estava preparado para o Rio de Janeiro. Santo Deus, que lugar lindo. Que lugar magnífico. E aí, camaradas, aí a questão é que como foi possível ao ser humano estragar tudo, né? Como foi possível ao ser humano estragar tudo? Eu respiro e falo, não é o ser humano que estragou tudo, foi o capitalismo. O capitalismo estragou tudo. O capitalismo estragou tudo. Não foi o ser humano. Eu gosto do ser humano. Não foi o capital, não foi, perdão, né, o ser humano que estragou tudo. Eu não vou colocar na humanidade a culpa que recai no sistema econômico que nos oprime e mata. E o vídeo é um pouco sobre isso. Como o sistema, vamos dar nome a ele, né, aos bois, capitalismo, nos oprime e tira nossa vida a cada dia. Ok? Eu penso que ficou muito claro 2 pontos importantes. Primeiro, são os conceitos do sistema, liberdade. Você vê a extrema-direita falando muito disso, né? Liberdade. Conceito de liberdade. Individualismo. Esses conceitos são nossos inimigos, mas não são apenas inimigos epistêmicos, no sentido de que eles nos impedem de compreender a realidade. Eles são nossos inimigos pragmáticos, na medida em que nenhum dos problemas do mundo contemporâneo vai ter soluções individuais. As soluções são coletivas. As soluções passam pela solidariedade, pela visão anticapitalista do mundo. Não é só por uma visão socialista, uma visão comunista, uma visão anarquista, são coisas diferentes. Mas essencialmente, paz entre nós, guerra aos senhores, por uma visão anticapitalista. E os wokes, os identitaristas, não são anticapitalistas, muito pelo contrário. Eles servem ao sistema. E é nesse sentido que nós vamos começar aqui agora a falar de meio ambiente e da queridinha dos identitaristas, o verdismo. Nós vamos começar falando sobre isso a partir da física e da química. Mas vamos começar isso mostrando o vídeo que eu falei para vocês. Primeiro, o marido da Jéssica, cara, camarada, eu te amo. Obrigado por tudo. Obrigado. Prefeitura do Rio de Janeiro. E é isso. Vou pedalar. Isso é judiação. Jogar na cara da humanidade o quanto a cidade de vocês é linda. E valeu, Jéssica, por correr e colocar seu marido para acordar às 3h40 da manhã.
Olha o He-Man puxando a espada. Olha mané. isso, gente. O Rio de Janeiro é... Ai, meu Deus do céu. Eu moro no Ali, interior, né? Goiás é deve estar na interior, metade, bem mais ou interior. menos. Nós não temos Vai mar. subir a pirambeira ali. Sempre fica aquela coisinha, né? Jesus. Sem mar. São Conrado. E Rio de Janeiro? Bom, Rio de Janeiro não tem só mar. Já saímos aqui do Tipo, posto Lima turístico, tem a gente mar, tá chegando. Calhau. E aquilo é Aquela aquela água pedalada gelada no meio terra. daquele deserto. Aquilo não tem graça nenhuma. Voltamos. O litoral da Patagônia, com exceção da Terra do Fogo, é todo meio esquisitado. Você vê um lugarzinho ou outro. Sua vida é essa. La Loberia, por exemplo. Quase Ou infartei. aqueles fiordes que tem no Chile. Subi no Mirante. São bonitos. Jéssica deu um fio. Modo quase geral. sabacou. Não é porque tem mar que é bonito. Pelo menos o visual aqui é bem maneiro, né? O Rio de Janeiro transcende isso. Olha isso aí, gente. Olha isso aí. Só uma descidinha, né? Essas imagens do mar que de vez em quando Ao mesmo tempo que aparecem. dá um... Sabe, é uma coisa que Começa a gente olha e fala, na porra, volta você vai ter que subir isso tudo. que loucura é essa? Olha isso, gente. Só fazendo análise técnica aqui. Bom, Leide, você vai ficar elogiando a paisagem? Tem uma grima Não, lá vou na falar frente, sobre não sei se dá capitalismo. pra vocês verem. Ele passou pela gente. Só que eu não queria começar Jéssica passou na por voadora. Aí ele passou Eu pela queria gente, bufando. Aí agora a começar Jéssica tem certeza que mostrando que é possível sonhar. Que é possível chegando lá no... fazer as coisas serem diferentes. mais. Como eu disse ontem na live, na segunda, né, que eu acabei fazendo duas lives. E aí, Uma não era bem uma live. vamos ver como é que tá. A questão da solidariedade. O capitalismo, ele destrói aquilo que a gente tem de melhor enquanto espécie. O ser humano é uma espécie gregária. E isso quer dizer que nós não existimos sós. A gente existe em comunidade, existe junto. E o capitalismo, ao pregar o individualismo, ao chamar o egoísmo de liberdade, ele mata a nossa natureza. Nossa natureza é colaborativa. E é isso. Sorria, A nossa natureza é empática, solidária. O capitalismo é um sistema feito por psicopatas, por sociopatas, que destrói aquilo que nos caracteriza enquanto essência, que é exatamente esse ser solidário, E aí, galera, esse estar junto, terminando. Já foram 31 quilômetros, e chama isso mais ou menos. de Vai liberdade. passar pelo Vidigal, Eles nunca falam de igualdade. Mirante do Leblon, chega. Os lemas da Revolução Francesa, né, do iluminismo que eles dizem representar. Iluminismo não. Correndo de boa. Nunca para igualdade, É muito orgulho, nunca né? para fraternidade. Fraternidade Chegando, não. galera. Igualdade é coisa mais de comunista. linda, ela olhou pra trás toda feliz, falou 33. Fraternidade é coisa de comunista Vou parar também. de filmar aqui, senão eu vou... O que eles divulgam, o que eles brigam é uma noção doentia E chega, de eu liberdade, não aguento mais. que é o egoísmo, o indivíduo fazer o que ele quer, ignorando completamente os demais. É a definição de psicopatia. Eles exaltam isso. Chegamos. Quando você vê um Neymar, um Flávio Bolsonaro, uma PEC das praias, Nem que acaba. o que você vê Ai, meu Deus do céu. não é nem tanto Ela me enganou. ou apenas, né, a aporofobia, 34. o nojo de pobre. Mas agora vai acabar. Mais do que isso, é o egoísmo elevado a uma potência talvez até difícil de escrever, Reloginho. E acabou. de representar. É o eu. Eu posso, então eu faço. Vocês que se for. E aí a gente passa do Rio de Janeiro para essa propaganda japonesa de uma companhia de instalações elétricas. A publicidade japonesa pode ser muito interessante, porque ela meio que toca a alma. Fala-se muito japonês, é um povo que já fez umas coisas meio difíceis de defender.
Mas indiscutivelmente eles ainda têm alma. O capitalismo não matou isso neles. E pelo menos lá, a cooperação ainda vende. Quando eu falo, o Japão é um outro caso, eu sempre falo isso, o Japão é outro caso. Entre outras coisas é por isso. O Japão, por mais que o capitalismo tenha destruído, desvirtuado muita coisa, ainda é uma sociedade. Não é como os Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido e cada vez mais a Europa, um bando de indivíduos. O Japão ainda é uma sociedade, quase ainda é uma civilização. Mas no mundo capitalismo, o Japão é o fim. A Netflix não quer que você entre em forma. O Hulu não quer que você escreva um livro. Os aplicativos de namoro não querem que você case. Se você casar, quebra o algoritmo dos aplicativos de namoro. O objetivo deles é que você tenha 100 conexões sem sentido. Esse é o objetivo deles, porque você continua assinante. Eles não estão tentando ajudá-lo a ter um casamento de longo prazo. O que está acontecendo? Ele está com a gente, Ed. Esse não é o modelo de negócio deles. Então, em primeiro lugar, você tem que ir. Se o americano médio está assistindo 34 horas de TV por semana agora, de acordo com Nielsen, esse tempo é tirado de outra coisa que importa. Então é assim, tipo, a primeira coisa que você deve fazer é ir. Eu sei porque que é difícil se concentrar. Sei porque sinto medo. Há toda uma indústria que não quer que eu mude, que não quer que eu cresça, que não quer que eu fique conectado à minha família e aos meus sonhos. E assim você está enfrentando uma máquina enorme, enorme. E acho que às vezes nos esquecemos disso. Esse sujeito do desempenho, ele vale para tudo, porque tudo é consumo. Então ele é o sujeito do desempenho no lazer, ele não está assistindo o show, ele está filmando o show enquanto o show está lá. Porque ele tem que provar que estava ali, o desempenho de poder estar lá. O sexo é desempenho, não é sensação. O amor é desempenho, não é relação. Isso tudo vem na esteira da comercialização, do objeto de consumo. Tudo passa a ser um objeto de consumo. Ele é, consequentemente, um sujeito narcisista depressivo, porque ele nunca vai alcançar aquele desempenho que ele acha que merece. Ele não vai ser o Elon Musk andando 12 horas no seu Uber. Ele não vai ser o Elon Musk vendendo churrasquinho na praia privatizada do Flávio Bolsonaro. Mas ele acha que vai ser Elon Musk porque é assim que a mídia vende para ele. Esse sujeito do desempenho, então, fica depressivo, não consegue nem enxergar o outro. E isso é mais um motivo para passarem essas teses, Renato, de privatização da praia. Porque o outro não importa para o sujeito do desempenho. O que importa é o si mesmo. A gente é ensinado a ser racista. O racismo não é uma opção no Brasil, como você opta por torcer pelo Grêmio ou pelo Internacional, entendeu? Não é uma opção. A opção é ser antirracista, porque o que é dado é o racismo. Então a gente aprende na escola a ser racista. Como? Por exemplo, não ensinando a história do negro, a história da África no Brasil, ou a história indígena. A história indígena no Brasil, o ensino da história indígena no Brasil, ela termina com a primeira missa. Daí eles somem. Né? Depois da primeira missa, acabou. Não, só que eles estão resistindo até hoje. São 500 anos de resistência. Deixa eu trocar umas ideias com vocês. Não é só ensinado a ser racista. É ensinado a ser misógino, a ser preconceituoso, a ser calhorda, a ser babaca. Não é só ensinado pela escola. É ensinado pela TV, é ensinado pelos jornais, é ensinado até pela igreja, conforme for a sua religião. O que eles não ensinam é a verdade. ¿Los niños vacunaron a América? En Europa se descubrió que la viruela vacuna te hacía inmune a la viruela. Pero ¿cómo transportar la vacuna a América? Llevar vacas iba a ser caótico. Podían llevar personas que no hubieran sido vacunadas y no se hubieran enfermado de viruela. Una persona chiquita y fácil de mantener. ¡Niños huérfanos! Así, 21 niños huérfanos de entre 3 y 9 años, junto con Isabel Sendal, la directora del orfanato, y su hijo, se embarcaron. Cada 9 días se tomaba una muestra de un niño
niño infectado y se inoculaba a otros 2. Se vacunó a muchas personas, pero pronto se les acabaron los niños y tuvieron que conseguir más para continuar la campaña a América del Sur y Asia. Esta primera expedición sanitaria salvó millones de vidas. ¿Qué pasó con los niños? El rey había prometido devolverlos a su lugar de origen, pero en realidad se fueron quedando atrás conforme ya no los necesitaban y se desconoce su paradero. Veja só que interessante essa história. Por que eu escolhi exatamente esse fragmento? Por 2 motivos. Primeiro, é que isso mostra a diferença brutal entre a colonização latino-americana espanhola e a colonização britânica. O que eles fizeram? O que os evangélicos, os protestantes, que só queriam um lugar para praticar a própria fé, fizeram nos Estados Unidos? Pegaram cobertas infectadas com varíola e deram de presente aos indígenas. A maior parte dos indígenas norte-americanos que foram mortos por colonizadores europeus, crentes, né, protestantes anglo-saxões, foram mortos dessa maneira. Os espanhóis vacinaram a gente, vacinaram as pessoas. Os protestantes anglo-saxões não. Eles usaram a mesma doença para matar as pessoas. Então, esses episódios, do jeito que conta, a impressão é que quem fez isso foram os espanhóis, foram os católicos. Da mesma forma que se conta uma historiazinha de que, sempre que você fala queimaram mulheres na fogueira, fica subreptícia a informação que eram católicos, só que não. Polônia é ultracatólica desde sempre, nunca queimou ninguém na fogueira, nenhuma mulher na fogueira, queimou sim, mas nunca uma mulher por bruxaria. Portugal fez isso 2 vezes, a Espanha uma meia dúzia, a Suíça, berço do protestantismo de Calvino e Zwinglio, fez isso com milhares de mulheres. A Inglaterra fez isso com milhares de mulheres. A França dos Huguenotes fez isso com milhares de mulheres. Quem tinha o hábito de queimar mulheres na fogueira eram os protestantes. O protestantismo sempre foi isso, né? Quando você olha para os crentes malucos que fizeram a rebelião Taiping na China e mataram mais gente do que a Primeira Guerra Mundial, ou quando você olha para os crentes que criaram o sionismo e para os filhos deles, ou quando você olha para os atuais evangélicos e a teologia da prosperidade e do domínio, ou quando você olha para outra invenção protestante, a Ku Klux Klan, do sul dos Estados Unidos, ou quando você olha para o papel da igreja protestante da África do Sul, que referendou o apartheid, você vê protestantes. Mas se você olha os filmes, até os desenhos animados, a referência do mal é sempre católica. A habilidade deles de distorcer a história é uma coisa que impressiona. É uma coisa que impressiona. Eles sempre fizeram isso. Sempre fizeram isso. O Ocidente, ele nunca foi cristão. Nunca foi cristão. Reparem bem. Durante o período feudal, a usura era proibida. O juro era proibido. O próprio Max Weber deixa claro que a ética protestante e o espírito do capitalismo, que foram especificamente os calvinistas que mais colaboraram porque ele chamou de espírito do capitalismo. E de fato, a alma do capitalismo é o protestantismo.
e derivados do protestantismo, como o sionismo. O espírito do capitalismo, de fato, é crente e sionista. Então, o que isso tem de geopolítica? Tudo. Quando vocês olham o atual momento escroto da política brasileira, vocês conseguem associar ele a um grupo específico? Claro que consegue, gente. Não sejamos hipócritas. A questão histórica é achar que isso é novo. Não é novo. Isso é muito antigo. Leia o Max Weber. É um clássico dos 3 porquinhos. Ética protestante e o espírito do capitalismo. Max Weber. Você não pode acusar ele de marxista, de comunista safado. Leiam a ética protestante e o espírito do capitalismo. Vai ver o tanto que os calvinistas se empenharam para criar o capitalismo. Tanto que eles se esforçaram espiritualmente. Com a desculpa de combater o catolicismo. Certo? E isso não é uma discussão sobre religião. Essa é uma discussão geopolítica. Essa é uma discussão política. Eu não gosto, já disse várias vezes, da figura do Mohandas Gandhi. Mas menos ainda, eu gosto de fulanizar debate. Fulanizar debate é coisa de woke identitarista. Eles que gostam disso. Fulaniza o debate. Acho isso de uma pobreza. Eu também não gosto da coisa da intelectualidade. E sou anti-intelectualista. Como assim anti-intelectualista? Da mesma forma que eu não gosto de intelectuais, no sentido de que são pessoas que pensam, que praticam o método científico, eu não gosto de gente que agride o método, que despreza a intelectualidade. Eu não vejo a coisa do jeito que os iluministas europeus veem. Você tem um punhado de regrinhas, né? Dentro do sistema Bolonha. Você faz graduação, especialização, mestrado, doutorado, ganha um título de autoridade e fala sobre a reprodução da bactéria, do cocô, do cavalo, do bandido. É a sua especialidade. Dilui o capitalismo. Dilui o conhecimento. O nome disso é alienação. Isso é alienação. Por que eu estou falando isso? Veja o próximo vídeo. Muitas das áreas que a tal PEC das praias, né, a emenda constitucional que quer ceder terrenos da União na chamada faixa de marinho para iniciativa privada, muitas dessas áreas daqui a 30 anos serão mar. Quem diz isso é o professor Carlos Nobre, que é um dos maiores climatologistas do mundo. Olha, as projeções das mudanças climáticas são que as ondas em praticamente toda a costa brasileira, elas vão, até 2050, chegar a 2 a 5 metros de altura. Muitas áreas privadas hoje, daqui a 30 anos, não serão mais privadas, serão parte do mar. Ele parte do óbvio, né? Já o mar já subiu mais de 20 centímetros, vai continuar subindo e, além disso, as ressacas, que são aqueles avanços do mar sobre o território, né, sobre a área seca durante tempestades ou por efeito de tempestades oceânicas, também são cada vez maiores. E aí avançam não centímetros, mas muitos e muitos metros, às vezes centenas de metros. Então, além do absurdo de você estar comprometendo o meio ambiente com essa emenda constitucional, você está cedendo uma área que não será mais seca, mas será parte do mar em pouco tempo. Mais um. Então essa discussão é praticamente a definição de bizantino. Nós estamos discutindo sexo dos anjos, enquanto a tragédia vem acontecendo. Como se o Amazonas, no ano passado, a seca lá,
e o Rio Grande do Sul agora não tivesse nos ensinado nada, nada. Mas o ponto nem é esse. Muitas pessoas confundem alienação. Ah, tal pessoa é um alienado. Não. No mais, às vezes, ela não é um alienado. A pessoa é ideologizado. O pobre de direita não é um alienado. A alienação é um conceito de natureza contábil, a separação entre trabalhador e meio de produção. O trabalhador é alijado dos meios de produção que pertencem ao capitalista. Ele é contratado, né? E não é mais dono do resultado do fruto do próprio trabalho. Isso é alienação. O pobre de direita é um ideologizado. O que é ideologia? Ideologia é o conjunto de crenças, normas, leis e valores que a classe dominante, no caso a burguesia, né, e cada vez mais a grande burguesia, os bilionários, os senhores da mídia e do dinheiro, passam a toda a sociedade como se fossem as ideias de toda a sociedade. Essa questão da ideologização, ela é bem explícita no discurso da direita. A direita não pode falar que quer que o pobre se lasque. Não pode. A direita não pode falar que ele tem que camuflar. Então a direita encampa o discurso moralista. E aí que os crentes entram. Porque é o moralismo em nome de Jesus, ainda que seja em nome de Davi, ou de Moloque, o dinheiro. A ideologização que esconde o óbvio. Ó, nós vamos combater o mal. O mal são crianças famintas? Não. O mal é o mal. Deixa eu dar um exemplo aqui do mal para vocês. Mal, no caso, depende, né, de quem estorva os negócios dos grandes banqueiros, dos grandes especuladores, financistas e imobiliários. O mal está sempre variando. Os Estados Unidos decidem quem que é o mal. Os anglo-sionistas decidem quem que é o mal. O Ocidente decide quem que é o mal. Mas o mal não quer a fome. O mal não quer a pobreza, a miséria, as pessoas que dormem na rua. O mal é alguém com o qual compensa gastar bala e encher o complexo industrial militar de dinheiro. Esse é o mal. É o que é vendido aos ideologizados, não são alienados. Alienado, lembra, conceito contábil. Só que, eventualmente, as pessoas acordam. Apoiava José Fonseca, o árbitro português do jogo. Foi então que entrou em campo a segurança. Fora do habitat natural, os 4 homens vestidos de negro começaram a espancar o vestido de branco. De repente, azuis, vermelhos, verdes juntaram-se ao branco e a coisa ficou preta. Durante 10 minutos, os seguranças tiveram o reverso da medalha. Salvou-se o bom senso de alguns adeptos e a intervenção rápida. Eu sempre repito a citação do Abraham Lincoln. Você pode enganar uma pessoa a vida inteira e o mundo inteiro por algum tempo. Mas você não pode enganar o mundo inteiro a vida inteira. Certo? A resistência, para quem nunca entendeu
negócio lá dos Jedi, né, Guerra nas Estrelas, ela é como a vida. Ela sempre encontra um jeito. Deixa eu mostrar pra vocês. A Marcha pra Jesus, na mesma semana da parada gay, achando que é um problema pra gente. Sem perceber que pra bicha jovem do interior, o que eles oferecem é a melhor desculpa possível pra bichinha sair do interior. E a mãe perguntar, você tá indo pra São Paulo essa semana, vai fazer o quê? E a bicha fala, marcha pra Jesus. Você vai marchar pra Jesus? Super, adoro Jesus. A marcha é quinta, você vai ficar lá até segunda, depois do domingo. É porque marcha devagar, fosse corrida. Aí só na quinta, feriado mesmo, mas é marcha, a gente vai assim, Jesus, para. Aí, Jesus, é marcha devagar. É uma grande alegria que eles oferecem pra gente. Eles insistem em fazer. Vamos ser honestos. O cara tá certo. E vamos ser mais honestos ainda. O que Jesus falou contra as bichas? Nada. Ou vocês acham que não existia homossexualidade na época de Jesus? Vou falar sério, né? Nós sabemos que Jesus falava das mulheres. Temos um episódio, na verdade temos dois episódios muito ilustrativos. Primeiro, tinha um punhado de macho escroto querendo apedrejar uma coitada. E começaram a encher o saco de Jesus. Você é um rabi, né? Um líder religioso. Diz aí o que a gente deve fazer, Jesus. Você não é o filho de Deus? O que Deus faria, seu pai? Né? E ele escrevendo na areia, os religiosos enchendo o saco. Tem um momento que Jesus pega uma pedra e pergunta para os religiosos, para a machaiada escrota que estava lá para matar uma mulher. E aí, o que a Torá diz para fazer? A gente tem que apedrejar. Jesus, na maior calma do mundo, pega uma pedra e fala, então toma. Quem aí nunca tiver errado na vida, quem nunca tiver pecado, atira a primeira pedra. Os mais sábios, os mais velhos entenderam, baixaram a cabeça e foram embora. Até os mais novos viram que era feio e foram embora também. Eu creio que Jesus ensinou o caminho da terra aos céus, né? Até uma criança entende, como ele mesmo falou. Mas os religiosos não. Jesus, inclusive, nunca falou contra outras religiões. E na época dele tinha várias. Deuses egípcios, romanos, gregos, de tudo quanto é tipo. E ele nunca falou. A única vez que ele falou de outra religião, de outra crença, foi contra o dinheiro, Magog. Né? Quando eu falo que o pastor neopentecostal nem cristão é sobre isso, cara. Mas o discurso religioso para justificar práticas anticristãs, para ser usado com fins ideologizantes pela política, porra. Isso é o que a gente vê toda hora. E é com isso que a gente não pode e não vai compactuar. Eu acredito que a maior parte das pessoas, e elas não estão erradas, ninguém está errado ou está certo, pelos seus gostos, prefiram vídeos curtos que falam de temas específicos da geopolítica. Mas qual que é o conceito? Dasein, né? Dasein, Heidegger, ser aí no mundo. Eu estou no mundo. Então eu tenho que me posicionar como um ser do mundo. Essa é a minha posição. E eu não acredito que eu estou sozinho nela. Não acredito. Eu não estou. Tem gente que às vezes até discute comigo, querendo que eu prove que eles estão errados. Gente, eu não vou. Eu não estou aqui para convencer ninguém.
Não tô aqui para roubar a ração de ninguém. Olha, Ranieri, eu tô fazendo esse vídeo só para mostrar o objetivo da discussão. A diferença não é provar que você tá certo e que o outro é errado. Que aquele baú fez. Eu coloquei minhas roupas tudo lá dentro. Crescer com isso. E aí eu pude tirar a bagunça da sala. E talvez crescer também. Ficou mais fácil organizar a cozinha. Grande diferença entre o intelectual e o sábio. Até o meu quarto. Ganhou um virtual novo. Olha a mesa de escritório que eu peguei o carro da pamonha. Só um momento, gente. Para um goiano, a pamonha é o que o pão de queijo é para o mineiro, a cuca é para o gaúcho, o açaí é para o paraense, o cuscuz é para o nordestino da parte sul e a tapioca é para o nordestino da parte norte. Ouvi o carro da pamonha, que como vocês viram é uma motinha, porque a gente de vez em quando tem que fazer algum silêncio. E a gente pode encerrar. O intelectual, que é o objetivo do Ocidente, ele fala. O sábio, ele se cala. Essa é a diferença de ser um intelectual e entre ser um sábio. O intelectual busca falar e ele precisa ter razão. O sábio tem que aprender a se calar para ele entender a razão dos outros. Tenha uma ótima tarde, gente. Daqui do meu barraquinho pequenininho, eu digo com toda a sinceridade do mundo: paz e bem, e a paz que reside em mim, saúde a paz que habita em vocês. Até mais.